Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos e todas a mais uma aula de história. Pegar esse finalzinho aí da aula passada, né? Que a gente, enfim, a gente acabou se empolgando, né? Falando sobre a questão dessa sociedade patrimonialista, né? Aquela sociedade que pergunta para você, né? Com quem você está falando. E vimos que isso tem uma questão de privilégios, e aí a gente falou da questão do racismo estrutural, né? Enfim, falamos de temas importantes na aula passada, e aí eu finalizei com esse quadro, né? E aí falei que ele era maravilhoso, né? Aí o João Paulo, professor, maravilhoso. Aí eu falei, aí eu me expliquei, né? E, enfim, é um quadro que nos dá informações importantes, né? Sobre a questão do racismo no Brasil, né? Que você tem aqui negros chicoteando negros para se afastar, né? Isso é uma forma para dizer, eu não faço parte disso aqui, não. Eu quero fazer parte da Casa Grande, né? Eu não sou da Senzala, eu quero fazer parte da Casa Grande, né? Enfim, a gente falou isso. Falta falar do setor médio, né? E falar dos escravizados. É isso que falta. Depois a gente pode conversar sobre a prova. Em relação aos setores médios, né? Eu tinha colocado aqui para vocês, que é um pequeno número de integrantes que ocupam essa pirâmide. Até dei um alerta para vocês tomarem cuidado naquela pirâmide social da sociedade açucareira, em que você tem uma classe média muito grossa naquela pirâmide e está equivocado ali, né? Ela ficou grossa porque a pessoa escreveu, né? A pessoa que fez aquela pirâmide, né, que editou, era que ela escreveu bastante coisa. Mas, na verdade, é um pequeno número. A sociedade açucareira ela é dividida quase que praticamente em duas, elite e escravizados, tá? Quem compõe a elite, né? Quem compõe esses setores médios, né? Tá lá, no engenho, você tem o feitor mor, o feitor mor, o feitor da moenda e o feitor normal, mestre de açúcar, caldeireiro, purgador e caixeiro. Perceba que dentro, olha o quão importante o engenho, né? A fazenda do engenho. Muitos dos trabalhos livres que existiam, quem contratava era o senhor de engenho. Olha quantos trabalhadores aqui, por exemplo, o mestre do açúcar, para analisar o açúcar, ver se ele está em boa qualidade. O caldeireiro, ele era muito importante, por quê? Porque muitos escravos poderiam colocar fogo, né? Você está ali com caldeiras, né? Você está ali com fogo, eles podiam colocar fogo no engenho. Então você tinha esses trabalhadores livres que estavam a serviço do senhor de engenho para garantir a ordem e garantir a produção do açúcar, né? Para que o açúcar não fosse boicotado, né? Que ao final da produção algum escravizado fizesse alguma modificação, o açúcar ficasse ruim, ou se ele ficasse inadequado para o consumo. Enfim, então era fundamental esses trabalhadores livres dentro do engenho para você ter esse controle. Só que o que acontece? Se é um trabalhador livre, ele recebe um pagamento por esse serviço. Então, muito do dinheiro que circula na cidade tem como o centro o capital, o dinheiro que vem das fazendas de engenho. Porque eu pago um salário para alguém e essa pessoa vai consumir na cidade, né? O meu feitor, os três feitores aí, o mestre do açúcar, o caldeiro, o purgador e assim por diante, né? Então, muito da economia do açúcar dependia, obviamente, já que é uma economia do açúcar, dependia muito do senhor de engenho, né? Porque ele que garantia a circulação de dinheiro, né? É ele que pedia empréstimos para o banco, aí o banco ganhava dinheiro com isso, cobrando juros, né? Ele que comprava do comerciante, ele que girava, né? Além de, obviamente, da onde eu tiro os recursos como batata, tomate, arroz, feijão? Tudo na fazenda do senhor de engenho, né? Você tem uma lei que obriga os senhores de engenho a pegar parte da terra e produzir alimentos primários, alimentos para o cotidiano. Tá, tudo bem, Nath. Depois tá gravada a aula, você acompanha lá desde o começo, tá? Não perdeu muita coisinha, não, tá? E aí, um outro trabalho fundamental, né, o capitão do mato, aquele que perseguia os escravos fugidos. Alguns capitães do mato eram ex-escravos. De novo, você fala, nossa, mas que contraditório. Parece contraditório, só que se você está dentro de uma estrutura racista, estrutural,
né? Faz sentido para eu ter a minha sobrevivência, garantir a minha sobrevivência social, para mostrar que eu sou um liberto, mostrar que eu posso, que eu tenho certas vantagens ou certos direitos, né, que eram poucos mesmo assim, porque a pessoa era negra, mas mesmo assim, ó, eu não sou escravizado, então é uma vantagem. Para demonstrar isso, eu vou perseguir negros, eu vou me afastar da cultura africana, eu vou mudar meu cabelo, eu vou mudar minha religião, eu vou me embranquecer. Literalmente isso, eu vou me embranquecer no âmbito cultural, né, que eu quero dizer, né? Eu vou adotar a cultura europeia, vou adotar a cultura europeia do europeu para poder ser aceito na sociedade. Então tá aí a figura do capitão do mato, beleza? Esse é o setor médio que eu falei para vocês, é pequeno o setor médio, né? A maioria, né, escravizados e a elite, né, o senhor de engenho e os traficantes de escravos, bom relembrar, né, os traficantes que ganhavam muito dinheiro. Para finalizar, né, em relação aos setores sociais, tá aí os escravizados. Percebam aqui, ó, quem é que está chicoteando, né? Provavelmente, pela aqui é um escravo, né? Um escravo chicoteando outro escravo, né? Olha a pena, né, que a pessoa tem que cumprir, né? Às vezes esse escravo, ele sendo obrigado a chicotear algum parente, alguém próximo. Quando você tem um filme 12 anos de escravidão, se eu não me engano, tem uma cena que é assim. Uma cena que o senhor do algodão, no caso, né, nos Estados Unidos tinha a produção de algodão, se utilizava mão de obra escravizada, pedia para ele açoitar alguém e era um parente, era uma pessoa próxima, uma amiga, algo assim dele. E ele tinha que fazer isso. É uma cena pesada. 12 anos de escravidão é um filme muito pesado. Mas, assim, é pesado para mostrar as atrocidades, né, que os escravizados nos Estados Unidos passavam. É um baita de um filme e que eu quero passar na consciência negra. Eu estou vendo de voltar, né, o Cine Machado, de eu conseguir a gente fazer as sessões de cinema e aí passar esse filme no Dia da Consciência Negra, passar 12 anos de escravidão, mas segurem o choro e segurem a emoção. Tá? Bem, sobre os escravizados, né? Essa estrutura, a escravidão dos africanos, né? Que na aula passada a gente viu a escravidão dos indígenas, vimos porque fracassou, né? A estrutura escrava, você tinha os escravos no mundo rural, tá? No âmbito rural, e aí você tinha isso era interessante, dentro dos escravizados, você tinha uma hierarquia dentro dos escravizados. Olha isso. O escravizado que trabalhava na casa grande, ele tinha benefícios, né? Que benefício é esse? Cara, ele não trabalha no sol do meio-dia de Pernambuco. Serve esse benefício? Se eu não trabalhar no sol do meio-dia de Pernambuco cortando cana? Ele ficava na casa grande, então, ele ficava cuidando da casa. E tinha uma questão de tonalidade da pele, né? Os escravos mais brancos, os que a gente chama de não mestiço, os pardos, né? Os pardos ficavam na casa grande, né? Que não tinha uma pele tão escura. Muitas mulheres trabalhavam, né, na casa, né? Então, mulheres negras, né? Então, para cozinhar. Era clássica a tentativa de envenenar, né, o senhor de engenho, matar o senhor de engenho. As moças que trabalhavam, o senhor de engenho, as estupravam, né? Era clássico isso. Então, de novo, a nossa miscigenação, ela vem a partir da violência, vem a partir do estupro, né? Isso, enfim, infelizmente. Mas também você tem a escravidão urbana, tá? Aqui a apostila cita a escravidão urbana, mas a escravidão urbana, coloca aí só para você não se confundir, só para não ter problema. A escravidão urbana ela vai ficar muito mais evidente na época da mineração. Na época da mineração, a gente tem um processo de urbanização. Tá? Na época da mineração, que a gente vai ver nessa apostila, né, na apostila número 3, a gente vai ter então na época da mineração, essa urbanização e esse escravo urbano, né? Esse escravo urbano, ele tinha... o seu trabalho era diferente, né? O escravo urbano. O escravo urbano, ele trabalhava vendendo as coisas e aí parte daquilo que ele vendia, um dinheirinho ficava com ele. Esse dinheiro ficando com ele, ele ia acumulando, ele conseguia comprar a sua liberdade. Tudo bem? Falando em comprar a liberdade, para finalizar, a gente tem... não, desculpa. Eu ia falar da alforria. Você tem o apoio da Igreja Católica aqui, né? Da escravidão. A Igreja Católica, ela justifica a escravidão, né? A Igreja Católica. Ela pega trechos bíblicos. Não sei se vocês já ouviram falar.
os trechos bíblicos de Caim ou de Cã. Caim foi o primeiro homem que assassinou... Não. Agora eu não lembro. Alguém sabe? Alguém manja de história da Bíblia? É que eu me perdi agora. Você teve alguém, eu acho que foi Caim, que viu o Noé nu, né? O Noé tomou umas lá, ficou peladão e um filho viu. Né? E aí a Igreja Católica interpretou que esse filho que viu o Noé, né? Então o seu pai pelado, e o Noé o amaldiçoou. Beleza, Maria, obrigado. O Caim, então, é Cã. Então, deve ser. Bem, o filho do Noé foi amaldiçoado. E a igreja, até as suas futuras gerações. A Igreja Católica interpretou, então, que os negros têm como um ancestral comum o filho do Noé que foi amaldiçoado. Aí, se você for ler na Bíblia, não tem nada disso escrito, né? Se ele era negro, branco, de onde ele era, né? Enfim. E aí a Maria Carolina colocou aqui: Caim assassinou seu irmão Abel, filho de Adão e Eva. Isso, aquele que cometeu o primeiro assassinato. Obrigado, Maria. Então, e aí a Igreja Católica falou, e o Caim ele foi amaldiçoado, né? Assassinou seu irmão Abel, o primeiro assassino na Terra, né? Na visão cristã, na verdade, né? Aqueles que usam a Bíblia. E aí colocaram como o Caim como sendo negro também. Então, assim, qualquer tipo de maldição que foi jogado em alguém na Bíblia, a Igreja Católica falou, então, é um ancestral comum dos negros africanos. Enfim, da onde eles tiraram isso? Se eu falar, o vídeo ele vai cortar, né? O vídeo não vai subir. Então, não posso falar da onde eles tiraram essas interpretações. Mas, né, já deu para imaginar, né? Tirou lá do bolso, né? Lá do bolso de trás, tiraram essas interpretações. Bem, você tem apoio da Igreja Católica. E atenção, viu? A Igreja Católica lá do século XV, tá? De 500 anos atrás. A Igreja Católica hoje é outra coisa, tá bom? O Papa Francisco, eu gosto dele. Ó, coração pro Papa Francisco, gente boa. Então, você tem o apoio da Igreja Católica justificando a escravidão. E, para finalizar, o papel da alforria, né? O que era alforria, gente? A carta, um documento, a alforria. O que era a alforria? Vocês não lembram? Vocês não sabem? Caramba, achei que fosse uma coisa famosa, a alforria. Então, anotem aí, tá? A alforria é um documento em que o liberto, né? Então, o escravo, o ex-escravo, né? Então, o liberto, ele recebia quando ele conseguia a sua liberdade, tá? Era um documento que o escravo recebia quando ele conseguia a sua liberdade. Tá? É um documento, então, que prova que ele não é mais escravo. É um documento que mostra que ele, ó, não, eu sou liberto, olha, aqui, ó, minha alforria, um documento que prova aqui, ó, minha liberdade aqui, ó, tá? Então, é um documento que comprova os negros que eles são livres. No entanto, anotaram aí, né? O que é a alforria, né? Maravilha. No entanto, a alforria, você tinha um uso dela muito peculiar, mas muito interessante. Você escreveu o que é a alforria, certo? Você acabou escrevendo aí o que é a alforria. Coloca aí que a alforria, se você quiser colocar entre aspas, ela era uma válvula de escape ou uma forma de controle. Uma forma de controle de rebeliões. Como assim, professor? A alforria era a alforria, esse documento que garantia a liberdade ao escravo, ela servia como um controle de rebeliões, controle de revoltas contra o senhor de engenho. Então você fala, mas peraí, mas como isso é possível? Pensa o seguinte, a alforria, como eu falei, ela é um mecanismo que vai controlar as rebeliões. Como eu falei, é uma válvula de escape. Muitos escravizados que estavam na senzala, quando descobriam que iam fazer algum tipo de rebelião contra o senhor do engenho, aquele que caguetava, aquele que ia ser o X9, aquele que ia ser o delator, ele ia falar para o senhor do engenho e ele poderia, e com certeza, possivelmente, ele receberia a alforria, a liberdade. E aí o senhor de engenho, né, o delator, falando, né, dessa rebelião que ia acontecer, ele conseguiria a alforria, ele conseguiria a liberdade. Ou os senhores de engenho se utilizavam, né, o escravo mais dócil, o escravo que for mais dócil com o senhor de engenho, né? Talvez ele daria a alforria. Então, eu não vou participar de rebelião, eu não vou contestar, eu vou tentar, né, ficar próximo do senhor.
eu vou ficar próximo do senhor de engenho para ele conseguir me dar essa alforria, né? Então era uma forma de mecanismo de controle contra rebeliões e os escravizados falavam, meu, talvez, quem sabe, eu consiga, né, receber dele essa alforria. A gente tem que tomar um cuidado para não generalizar, mas você tem, né, relações entre o senhor e o escravizado, né, ou o filho do senhor com as crianças escravizadas, né, aquela relação paternal, né, ele cuida, que toma cuidado, né, tem aquela proximidade, né. Isso foi unânime durante o início do século XX no Brasil, de que o senhor de engenho ele cuidava do escravo, ele era bonzinho. Imagina, né? Enfim, as atrocidades, os estupros, né? As violências que eram praticadas. No entanto, existiam, sim, certas relações muito próximas, certo? Mas que é o seguinte, você não é da Casa Grande, entendeu? Eu vejo isso como se fosse a empregada doméstica. Não, mas a Cleide é da nossa família, como se fosse da família. Como se fosse da família, mas aí quando você tem a pandemia, a primeira coisa que você faz é mandar a Cleide embora e não pagar um salário para ela, não ajudar o salário da Cleide, por exemplo, né? Famílias que podem fazer isso, né? Famílias que têm condições de fazer isso, né? Que podem, beleza, não vai pagar o salário inteiro, mas, meu, paga uma parte, dá um auxílio, dá uma ajuda para ela, né? Nem todo mundo conseguiu o auxílio de R$ 600, deu vários problemas. Então, assim, ela é da família até a página 2, né? Até a página 2. Né? Ela é da família, mas quando a sua família vai em casa, é a Cleide, é a Ana, é a Vilma, enfim, são essas mulheres, em sua maioria negras, que estão servindo, né? Mas ela é da família. Né? A gente vê a empregada doméstica como alguém da família, mas na verdade ela é uma pessoa que exerce um trabalho, né? Ela está fazendo um trabalho para você. E eu acho que nessa pandemia muita gente começou a valorizar bastante. Eu mesmo, eu já valorizava, né? Pelo menos eu achava que valorizava. Depois de trabalhar, não ter empregada doméstica, eu falei, caramba, mano, é fundamental para minha vida eu ter alguém que me... Porque são elas que me garantem tempo livre. São elas que me garantem tempo livre. Logo, cara, eu vou pagar um salário muito melhor, mas não tenho dúvida disso. O quanto que elas são fundamentais, né? O quanto que elas são essenciais, por exemplo. Enfim, heranças da nosso Brasil colônia, né? É como se fosse da família. Porra, super da família. Enfim, é relação de trabalho, a gente não pode esquecer disso, é uma relação de trabalho. Né? Então, a gente tem que pagar um salário digno para essas pessoas. Pois é, professor. Pois é, né, Maria? Pois é. Seguindo, tá aí, né? Um desenho, né? Mostrando aqui para nós os escravizados trabalhando com açúcar, e a gente tem consequências da escravidão, que eu já falei algumas delas na aula passada, né? As consequências da escravidão, né? Acho que devo ter falado do racismo estrutural, não sei se eu comentei, né? Acho que aqui, não sei se eu comentei, né? A história do racismo reverso, por exemplo, que é uma balela, né? Que não existe racismo reverso. E aí eu explico por que não tem racismo reverso. Eu expliquei para vocês isso na aula passada ou não? Sobre isso ou não? Eu expliquei para uma turma do 8º ano. Um pessoal do 8º ano chegou, perguntou para mim, aí eu fiz uma aula explicando por que não existe racismo reverso. Eu expliquei isso para vocês na aula passada ou não? Porque o argumento é simples. Gente, vocês estão aí? Acho que não, professor. Então eu explico. Não, não explicou não, prof. Então eu explico para vocês por que não tem racismo reverso, porque não existe racismo com branco. Porque o racismo, ele não é somente um xingamento por si só. O racismo estrutural, ao termo, é estrutural. Ele é baseado em teorias. Você pode pesquisar, durante todo o século XIX, você teve teorias pseudocientíficas que justificaram a inferioridade do negro em relação ao branco. Em nenhum momento da história do mundo ocidental, pensando no Brasil e Europa, tá? A Ásia é outra coisa, tá? O mundo oriental é outra coisa, mas pensando no mundo ocidental, você não teve nenhuma teoria em que diminuísse o branco,
que diminuísse o seu corpo, que não valorizasse o seu corpo. Você não teve nenhuma teoria no mundo ocidental que diminuísse alguém que fosse homem, mas teve teorias que diminuíam as mulheres. E teorias que colocavam os homossexuais, né, transexuais, como seres inferiores também. Você tem teorias. Então, se você é homem branco e hétero, você é socialmente privilegiado. Ser privilegiado não significa que você tenha dinheiro. Não significa isso. Mas significa que você vai ser bem recebido nos lugares. Você não vai ser olhado com um olhar de desconfiança. Em nenhum momento da história existiu uma teoria que colocasse o homem branco como inferior a qualquer outro ser no mundo ocidental. Existiu com os negros. Portanto, que racismo reverso não existe por causa disso. Porque o parâmetro de beleza, o parâmetro de religião adequada é sempre do europeu, do branco europeu. Religião, você não pode ser do candomblé da Umbanda, você não pode ser espírita, mas você pode ser evangélico, católico, que está tudo certo. Beleza, né? É bonito. Né? O ritual lá, vê um ritual do candomblé da Umbanda, a pessoa fica com medo. Mas vê um padre com vela, jogando fumaça lá, para um lado para o outro, não, suave. Aí é Deus ali, a pessoa se sente bem. Pô, enfim. Então, as consequências. Em relação ao... Olha só que coisa interessante, mas isso hoje foi por água abaixo. Mas perceba o corpo desses escravizados aqui, né? Esse é um corpo... O cara tem todo... Gente, desenho da época. Mas eu posso dizer que é um corpo sarado? É um corpo malhado? Sim ou não? Aqui nessa imagem, aqui nesse desenho aqui dos escravizados. É um corpo malhado, não é? Sim. Sim. O que acontece? Aqui eu peguei, né, o corpo de um... Você tem a desvalorização do trabalho braçal. Então, assim, pessoas que tinham um corpo definido era sinônimo de feio. As pessoas... É meio um choque eu dizer isso para vocês, mas pessoas com corpo sarado era sinônimo de feio. As pessoas não casavam com pessoas com corpo definido. Era sinônimo de que é uma pessoa que fazia trabalho braçal, trabalho de força. E trabalho de força quem faz é escravo. Portanto, para você representar a ascensão social, o seu corpo não poderia representar isso, né? O seu corpo não podia ser malhado. Ter um corpo malhado significa que você faz trabalho de um escravizado. Olha o padrão de beleza, né? O corpo de um escravo, ele era sarado, né? Ele era malhado, logo é sinônimo de algo feio, né? Ter o corpo todo tá aí, saradinho, tanquinho, não, é feio, porque é o corpo de um escravo. Faz trabalho forçado, faz trabalho braçal. Louco pensar nisso, né? Totalmente diferente. A pessoa tem gente, né, que olha e fala: "Nossa, meu sonho, né, os rapazes ou as meninas, né, querer, né, o corpo magrinho, malhado, não sei o quê". Hoje, né? Isso aí foi deixado para trás, né? Não à toa que futebol, prática de esporte, era uma coisa que a elite não gostava. Depois isso foi mudando muito. Eu acho que quando eu descobri isso, eu falei, mano, caraca, olha só, velho, olha a que ponto chegamos. Existe um relato também muito interessante, um relato de época, de um livro, que o cara, um alemão, ele estava no seu caderno de viagens, ele estava visitando o Brasil na época da colônia, e ele achou estranho que um carpinteiro chegou atrasado para fazer um serviço para ele. Né? E ele falando, mas por que você chegou atrasado? Não, é porque eu não tinha ninguém para trazer essas coisas. Trazer o material de trabalho dele. Aí o cara olhou assim, né? Mas por que você não trouxe? Por que você precisou esperar o seu escravo para poder trazer para você essas coisas? Não entendi. Por que você não trouxe você mesmo? Ele respondeu, mas você tá louco? Eu passar no meio da rua, aqui na cidade ou na vila, carregando minhas coisas? Eu não sou escravo. Eu tenho escravo que faz isso para mim. Eu não faço esforço físico. Eu só ando e ele carrega minhas coisas. Doideira, né? Doideira. Enfim. Consequências da escravidão, né? A gente tem várias, né? Por exemplo, aqui você tem um mapa, por exemplo, em relação à inserção da população negra no mercado de trabalho, né?
Aqui você tem a diferença do rendimento médio entre brancos e negros no Brasil inteiro. São Paulo, a diferença média entre o salário que um branco e um negro recebe é de 44%. A horas de trabalho, negros e não negros. De um homem negro, ele trabalha... Deixa eu ver, está escrito aqui. Uma mulher negra deve trabalhar... tá. Para ganhar o mesmo que um homem não negro recebe por hora, é preciso trabalhar. Tá ali. 1h45 para receber a mesma coisa com um homem não negro, 1 hora. Uma mulher não negra, olha só, hein? Você tem as escalas. Uma mulher não negra, ela precisa trabalhar 1h10 para receber o que um homem branco recebe. E uma mulher negra, ela precisa trabalhar quase 2 horas para receber o mesmo que um homem não negro, então um homem branco. Uma coisa interessante. Você tem um homem branco. Aí você tem o homem negro. Desculpa, o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Ser mulher negra no Brasil é algo terrível demais, demais. Não à toa que o movimento negro, né, movimento de luta, né, por igualdade racial, no Brasil e no mundo são liderados por mulheres. Por mulheres. Muitos homens não lideram esses movimentos negros pelo fato do machismo. O fato de nascer homem, pela estrutura que nós temos, né, patriarcal, faz com que muitos movimentos negros as mulheres liderem. Isso aqui são dados de 2018, tá bom? São dados aqui de 2018 de EESE, tá? Tá aí. Essa discrepância de trabalho, de emprego que temos, né? Quantos advogados, médicos negros você encontra, enfim, e assim por diante. Aquele discurso de sempre, né? Que é isso, é estrutural, né? É estrutural. Famosa frase, né? Vai cortar o cabelo, menino, né? Vai cortar o cabelo, você vai fazer entrevista de emprego com esse cabelo, você tá louco? Né? Esse cabelo pode, esse cabelo não pode, né? Mas um cara com cabelo mais longo, assim, né, tal, aí ele pode. Enfim, expressões sociais. As denúncias, né, de ataques a religiões de matriz africana sobem 47% no país, isso em janeiro de 2019, né, então mais de um ano atrás. No ano em que as queixas de intolerância religiosa caíram, as agressões a praticantes do candomblé e da umbanda aumentaram. E aí, assim, essa série da Netflix, se você não assistiu, lição de casa é essa. Olhos que Condenam. É uma história real de 5 jovens negros que a justiça estadunidense forçou a prisão de 5 jovens inocentes sem nenhum tipo de prova, se utilizando da mídia para acusar essas crianças a serem presas por algo que elas não cometeram. Tá? Por algo que elas não cometeram. Você assistiu, Fabiana? É pesadíssimo, assim, você fica revoltado. O Fantástico tá com uma série sobre isso, eu vi o do domingo retrasado, eu não vi do domingo passado não, vou ver, que trata de várias pessoas que são colocadas na cadeia de maneira injusta. E assim, eu vi o primeiro episódio, né? Enfim, aquela coisa, né? O Estado brasileiro proporciona perseguição à periferia. É incrível, é incrível. E aí, tá aí. No Brasil, 2 países. Para negros, assassinatos crescem 23%. Para brancos, caem 6,8%. Atlas da Violência é o mais recente que a gente tem, de 2018, é o mais recente. Atlas da Violência 2018 aponta que a desigualdade racial no Brasil se expressa no modo cristalino no que se refere à violência letal. O número de negros assassinados sobe 23% e de brancos 6,8%. Nós temos muros invisíveis na nossa cidade, temos muros invisíveis nos shoppings, temos muros, nossa sociedade é segregada, a gente que não percebe. Ela não é segregada pelo Estado, não só pelo Estado de maneira... Ela é incentivada pelo Estado, essa segregação. Ela não é uma lei, não existe uma lei, mas, né, pelas injustiças que acontecem com a população da periferia quando é presa,
né? Ou quando desova, né? Coloca uma arma, coloca a droga na mala do jovem, falando que é dele, então que é traficante, né? Enfim, né? Os problemas da nossa segurança pública que passam muito pela polícia também. Beleza? Tá aí. Tenho 5 minutos, não vai dar tempo. Uma coisa importante, né? Eu fiz a escadinha aqui, né? A última coisa, eu fiz a escadinha, né? Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, né? A questão racial falava muito mais. A questão racial, né? Eu tinha mulheres brancas que eram estupradas pelos seus maridos? Com certeza, óbvio. Né? O estupro, bem, marido estupra a mulher. Mulher às vezes não quer transar, não quer fazer sexo, mas o marido força. É um tipo de violência, é um tipo de estupro. Acontece. Em muitas casas. Tá? Em muitas casas. Olha, professor, eu não vou nem assistir nessa série, já que fiquei chateada quando estava vendo o filme antigo com meus pais sobre a história do... Eu não entendi a penúltima palavra, Maria. Tá? Eu não entendi o que você quis dizer, o aceitamento. Então você não tinha uma unidade entre as mulheres, isso é bom dizer, né? Você tinha fatores religiosos, étnicos, né, sociais, né, econômicas, você não tinha uma unidade, né, do movimento. Não à toa, né, a minha irmã, ela faz, na faculdade, ela faz parte de um movimento, né, feminista. Só que aí dentro do movimento feminista você teve uma separação, né, as meninas negras queriam fazer um grupo delas. Porque o que uma mulher branca ela passa, a mulher branca ela não passa. Certas coisas são iguais, certas coisas são diferentes. Ah, tá. Entendi, Maria. Entendi. Nossa, tá. Filme. Acho que eu já ouvi esse filme. Já ouvi em algum lugar esse filme. Ouvi dizer, mas eu não assisti. Turma, é isso, tá? É isso. A aula é essa. Eu ia fazer os exercícios, mas não vai dar tempo. A aula se estendeu. Deixa eu falar uma coisinha para você, seu cabeçudo e cabeçuda, tá? Você que vão fazer a prova, né? Vão fazer a prova em casa, né? E com certeza, né, gostam de pesquisar na internet. Não faça isso na minha prova. Minha prova está 100% autoral, tá? Os questões testes, eu que fiz. Questão escrita, eu que fiz. Então, assim, você não vai achar nada na internet. Toda a sua prova foi eu que fiz, tá? Eu pego textos, né? Excertos ali da internet, mas não tem nada a ver o que está lá, tá? Então, já digo a você, estuda, beleza? Não tente buscar na internet, porque eu sei como você escreve também. Se for parafrasear, né? Vou dar uma mudada aqui, dá para perceber. Dá para perceber. E se copiar ou parafrasear do coleguinha ou da coleguinha, os dois perderão nota, porque eu não sei quem pediu. Os dois vão ser zerados as questões. Então é o seguinte, faz com o coração, tá? Faz de maneira justa. Mississippi em chamas. Minha prima faz a DMNE Tech e tinha que fazer um projeto. Eles fizeram sobre feminino. E as meninas negras também quiseram fazer separado. Por causa disso. Porque é uma situação diferente, é um local social diferente, né? E há diferenças mesmo. A minha irmã, enfim, elas conversam, né? Há diferenças. Mas não significa que elas não trabalhem juntas, mas o trabalho contra o racismo é fundamental de todos. Os brancos, eu vou falar por mim, né? Eu branco, eu preciso entrar nessa luta antirracista, com certeza, sem dúvida. Nessa luta pelo feminismo. Eu não sei, tem grupos feministas que não gostam, não sei se gostam ou não gostam, faz tempo que eu não lido pessoalmente, mas eu me considero um homem feminista, que tem que se desconstruir, com certeza. Eu tenho que me desconstruir muito, tem coisa que eu não sei que eu faço e com certeza é machista. Não tenho dúvida disso. Não à toa que a gente tem que conversar e estar aberto à conversa. Se a gente quiser mudar, se a gente quiser, né, ser uma melhor pessoa, a gente precisa ouvir aqueles e aquelas que foram calados e caladas. Eu entendo dessa forma. E aí é assim que a gente consegue, de pouco em pouco, fazer uma sociedade um pouco melhor. Para aqueles que são cristãos, né? Aqui não vai ser o céu, né? Para aqueles que acreditam na Bíblia e tal.
eu vi uma frase muito legal de um historiador falando, ó, aqui jamais vai ser o céu, porque o reino dos céus tá lá no céu. Então aqui a terra vai estar cheia de problemas. Mas a gente não precisa transformar aqui no inferno, né? Beleza, aqui jamais vai ser o céu, mas a gente não precisa fazer daqui um inferno. A gente não precisa fazer daqui um inferno. Aí, falou. Encerro dessa forma. Valeu. Tem o chat aí, né, durante a semana no Coma. Se vocês quiserem mandar alguma coisa para mim, pode mandar lá que eu tento responder para vocês. Quando o Coma voltar ao ar, né? Mas vai voltar, hoje volta. Beleza? Tenha um ótimo dia para vocês, bons estudos, um beijo e até quinta-feira. Beleza? Até, professor. Tchau. Tchau, Pro. Tchau.